A pluralidade de manifestações de cultura corporal no mundo é considerada como técnicas e expressões corporais que divertem o participante. São exemplos de manifestações corporais a dança, a ginástica, a luta, o esporte, entre outros. Ela pode ser compreendida por meio do vínculo do corpo, da natureza, da cultura, dos aspectos históricos e sociais. Atualmente, a educação física é compreendida como uma área do conhecimento da cultura corporal e visa o cuidado com o corpo relacionando os sistemas mental, emocional, estético, religioso, entre outros. A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. Geralmente, essa forma de expressão ela vem acompanhada por música, só que também é possível dançar sem o apoio musical. Na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados, que podem ser através da cadência própria ou coreografados, e isso gera uma harmonia corporal. Hoje nós iremos nos aprofundar em apenas dois tipos de danças, as quais são as danças de rua e o samba. Dança de rua. A dança de rua, ou street dance, é um conjunto de estilos de danças que possuem movimentos detalhados, acompanhados de expressão facial. As músicas, independente do estilo de street dance, têm a batida forte como sua principal característica. A dança de rua originou-se nos Estados Unidos, em 1929, época da quebra da Bolsa de Nova York e da grande crise econômica. Músicos e dançarinos dos cabarés americanos urbanos, desempregados como consequência da crise, passaram a realizar suas performances nas ruas. Samba. O samba é um gênero musical que surgiu no Rio de Janeiro, no começo do século XX. Tem origem nos batuques e rodas de samba realizados pelos afro-brasileiros em seus momentos de encontro e lazer. O samba popularizou-se na década de 1930, com o rádio e as escolas de samba, e tornou-se um dos primeiros ritmos mais tradicionais da cultura brasileira. A ginástica é uma forma de exercício físico que pode ser dividida em duas modalidades. A competitiva, como a das Olimpíadas, que é a ginástica artística, e as não competitivas, que é a ginástica das Olimpíadas. Ela se desenvolveu na Grécia Antiga, quando os soldados estavam fazendo exercícios. E, por conta disso, o termo ginástica é de origem grega e significa a arte de fortalecer o corpo e dar-lhe agilidade. Também se tornou um esporte na Grécia, na Olimpíada de Atenas, em 1896, mas era só para homens. Foi em Amsterdã, em 1928, que também foi liberada para mulheres. A ginástica artística, que é a das Olimpíadas, ela compreende-se em uma sequência de acrobacias realizadas em diferentes aparelhos. É uma apresentação que depende tanto da força como da leveza nos movimentos. Nas disputas, que podem ser tanto individuais como em equipes, as provas são divididas por aparelhos, e esses aparelhos normalmente são diferentes entre os sexos. As barras, as argolas e a trave são alguns dos exemplos das provas da ginástica artística. Um exemplo de ginástica que não é competitiva é a ginástica laboral, que é realizada no ambiente de trabalho e tem como principal objetivo prevenir patologias que podem ser desencadeadas nas atividades laborais. E, além disso, ela influencia os trabalhadores a realizarem atividades físicas. E a frequência que esse exercício ocorre varia de acordo com a disponibilidade das empresas. As classificações da ginástica laboral pode ser feita de acordo com o horário que ela é feita no expediente de trabalho. Então, a preparatória ela ocorre no início do expediente para preparar o organismo para um trabalho físico. A compensatória ocorre no meio do expediente de trabalho, enquanto a de relaxamento ocorre no final do trabalho. A luta é uma ótima forma de exercício, proporcionando diversos benefícios ao corpo, como a queima de calorias, a tonificação do corpo e além de ajudar na autoestima, sendo um esporte onde os lutadores necessitam ter força e bom condicionamento físico.
considerado o esporte mais antigo praticado no mundo, tendo conceitos básicos a defesa e o ataque, como por exemplo o Muay Thai, que é uma luta de origem tailandesa, considerada por muitos violenta, pois envolve todas as partes do corpo e quase tudo é permitido. Como esta arte marcial se foca no aperfeiçoamento dos socos, chutes, caneladas, joelhadas e cotoveladas, ela proporciona uma grande tonificação e desenvolvimento muscular e aumento da flexibilidade e força de todo o corpo, e ainda ajuda a emagrecer, pois os treinos são intensos e exigentes ao corpo. Há também o Jiu-Jitsu, que é uma luta de origem japonesa que utiliza golpes em forma de alavanca, pressões e torções para derrubar o oponente, sendo seu principal objetivo derrubar e dominar o adversário. Essa técnica aumenta a preparação e força física, desenvolve a resistência física e estimula a concentração e equilíbrio. Além dessas duas citadas, existem outros tipos como o MMA, o kickboxing, a capoeira, entre vários outros estilos de lutas presentes pelo mundo. Os esportes podem ser definidos como atividades físicas que visam equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. Atletismo. Uma ida ao parque mais próxima basta para ver a popularidade da modalidade. Não precisa ter mais que um par de tênis e bastante disposição para se tornar um adepto desse esporte. Além de democrático, o atletismo é um grande sucesso na TV. Em 2012, as Olimpíadas de Londres, a prova dos 100 metros rasos, foi considerada a prova mais assistida de todos os tempos. Atletismo é o conjunto de esportes formado por 3 modalidades: corrida, lançamento e saltos. O atletismo nasceu na Grécia, onde foram criados os estádios para a realização das corridas a pé. Foi na Grécia também que houve o primeiro registro de uma competição de atletismo, durante as Olimpíadas realizadas em 776 anos antes de Cristo. A corrida envolve estratégia, técnica e um bom condicionamento físico do atleta. As corridas são divididas em curta distância ou de velocidade, média distância ou de meio fundo e longa distância ou de fundo. A pista de corrida contém 8 raias, com largura mínima de 10 metros. A pista oficial do atletismo é composta de 2 retas e 2 curvas. Futebol. O futebol é um esporte cujo campo de grama apresenta 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, uma padronização da FIFA. 2 equipes compostas por 11 jogadores disputam uma partida em que o objetivo é marcar o máximo possível de gols. As partidas duram 90 minutos, divididos em 2 tempos de 45 minutos, e as pausas são respostas com acréscimos determinados pelo árbitro. O futebol moderno surgiu na Inglaterra durante o século XIX, mas relatos históricos apontam que já existiam práticas esportivas parecidas. Atualmente, grandes competições de futebol são organizadas todos os anos por diferentes entidades futebolísticas, nacionais, continentais ou internacionais. E o esporte popularizado entre as massas de trabalhadores de baixa renda é um segmento bilionário, que movimenta muito dinheiro e move interesses políticos mundo afora.